Naruto é um dos animes mais populares dos últimos anos, ficando atrás somente de Dragon Ball. Mas, na minha humilde opinião, Naruto tem um grande problema. E antes de tudo, eu quero logo dizer que eu sou sim um grande fã de Naruto. E Naruto Shippuden é o meu anime preferido. Então, antes de me tacar pedra, aceite que isso é apenas a opinião de uma pessoa qualquer da internet. Mas, na minha opinião, o problema de Naruto está logo no seu título. Ou seja, o problema do Naruto é o próprio Naruto. O universo ninja que Masashi Kishimoto colocou aqui é simplesmente perfeito, personagens ótimos e com muito potencial para serem aproveitados, mas tem um pequeno grande problema, que Naruto é o protagonista e a maior parte da atenção vai ser toda para ele. E eu não tô dizendo que ele é um personagem chato, muito pelo contrário, ele é um personagem muito bacana, cativante, com uma história muito boa. O problema é que quando isso se junta com o protagonismo, acabam misturando muitas coisas e acontece muita forçação de barra. E acho que se você assistiu Naruto, você sabe do que eu tô falando. No anime a gente teve muitas lutas épicas e eu sinto muito em afirmar que na maioria dessas lutas que Naruto venceu, ele levaria uma boa surra sem a ajuda de um roteiro. Quero dizer que inimigos como Gaara, Kakuzu e até mesmo Pain ou muitos outros não teriam chance de serem derrotados pelo Naruto se não fosse uma bela forçação de barra do roteirista. Mas, na minha opinião, isso aqui não é um problema. O negócio é que quando simplesmente aparece o protagonista, você já sabe que aquela luta vai terminar e que ele vai vencer. E o inimigo que era tão ameaçador e tão assustador vai ser derrotado por uma pessoa num piscar de olhos. E a justificativa vai ser aquela mesma, que ele teve um tempo para treinar, para se preparar e voltou mais forte. Todos os animes shonen têm essa mesma história, esse mesmo passe de mágica, mas o problema é que nesse anime aqui específico, isso tudo fica de uma forma muito óbvia, como se ele fosse realmente o centro das atenções e o universo girasse em torno dele. No Naruto clássico, a gente tem a luta do Sasuke contra o protagonista, que acaba sofrendo uma derrota. E esse é um dos momentos mais marcantes do anime, porque é uma das primeiras vezes que a gente vê Naruto perder. A gente sabe que desde o começo do anime ele sempre foi muito injustiçado, sempre foi muito subestimado e sofreu horrores. Mas nessa luta específica a gente imaginava que ele voltaria com a vitória garantida. Só que não foi como a gente esperava e o Sasuke venceu a luta, fazendo daquele um dos momentos mais marcantes do Naruto clássico e dando a chance de mostrar mais um pouco de evolução para o protagonista número 2 de Naruto, que no caso, na minha opinião, é o Sasuke, mas somente na minha opinião mesmo, eu sei que pode não ter nada a ver. Inclusive, Sasuke até hoje é um personagem injustiçado pra caramba. Mas isso não é culpa do Kishimoto, é simplesmente pessoas que não entendem a personalidade dele. Eu tinha um grande preconceito contra o Sasuke, mas depois de assistir o Shippuden até o final, eu entendi o lado do cara e eu consegui compreender que ele é um dos personagens mais essenciais desse anime. E pra mim e pra muitos o ponto mais chato de tudo isso é a questão do diálogo com os vilões. A gente já sabe que tem essa forçação de barra do Naruto sempre dizer que ele é parecido com aquele vilão, que ele tem semelhanças com aquele vilão. E através dessa conversa ele conquista o coração do vilão e o vilão acaba se tornando bonzinho, como é o caso do Gaara, que jamais seria vencido pelo Naruto. E principalmente no caso do Pain, que é um personagem muito melhor, mas esse diálogo foi forçado demais, na minha opinião. Isso daí é a mais simples vitamina do puro suco de roteirismo. No anime é mostrado pra gente os flashbacks dos vilões durante as lutas, mas o Naruto não sabe de nada daquilo e parece que do nada ele usa um tipo de telepatia e descobre o passado de todo aquele vilão. Então depois de uma luta épica, infelizmente a gente vai ter que assistir um diálogo muito chato para continuar entendendo a história do anime e saber o que vai acontecer. Mas o final da história a gente já sabe. Aquele vilão vai se sentir constrangido e vai vir pro lado bom da força. Ou então simplesmente vai aceitar sua derrota, partir e morrer. De certa forma, Naruto realmente entende de sofrimento porque ele sofreu pra caramba na vida. Mas isso não é justificativa para que todo vilão seja levado pela mesma conversa. O universo de Naruto é muito lindo e tem uma mitologia japonesa muito bem aproveitada. A diferença é que o Kishimoto, não sei muito bem qual que é o pensamento dele, mas ele foca demais no protagonista. Por exemplo, em Naruto aconteceu isso, depois do anime ser concluído ele simplesmente vai lá e lança o Naruto 2, que no caso é Boruto, que também foca no mesmo protagonista. Eu não assisto Boruto, então não posso opinar, mas eu sinto que ele cometeu esse mesmo erro, já que
no universo, podia simplesmente ter lançado um anime que aproveitasse a história dos Hokages anteriores ao terceiro Hokage ou coisa do tipo, mas simplesmente não teve e lançou mais um Naruto 2. E na minha opinião, quando envolveu os seres de outro planeta, da Lua, causou uma bagunça que misturou o universo e infelizmente levou o anime para outro rumo. Não sei muito bem explicar isso aqui, mas eu acho que não é a mesma coisa desde quando a Kaguya apareceu. Sinto que daqui a alguns anos Boruto vai se tornar um Dragon Ball da vida. E o universo ninja vai sendo cada vez deixando mais de lado para que personagens de outros planetas sejam mais explorados. Já que ele introduziu isso uma vez, ele pode muito bem introduzir várias outras vezes e transformar a franquia numa mina de ouro, como fizeram com Dragon Ball. Mas no caso de Dragon Ball, isso funcionou e funciona até hoje. E o mais triste de tudo são os personagens secundários que poucas vezes são aproveitados, tanto no clássico quanto no Shippuden. Quem aí lembra da novela do Itachi, que foi, se não me engano, 5 ou 6 capítulos contando um pouco da trajetória do Itachi, que é um dos personagens mais queridos de Naruto Shippuden e particularmente o meu personagem favorito. Personagens como Kakashi, Yamato, Shisui e tantos outros que são muito importantes, mas não ganharam devido destaque para não ofuscar o brilho de Naruto, porque por muito pouco esse anime não é chamado de Itachi Shippuden. E eu acredito que para alguém não gostar de Naruto é simplesmente por causa do próprio Naruto, porque esse anime tem personagens muito incríveis, cara, tanto femininos quanto masculinos, histórias e arcos emocionantes, mas tem um protagonista que às vezes dá um pé no saco. Eu não sei qual é o motivo específico para o Naruto Shippuden ser tão odiado, mas talvez seja por causa da quantidade de fillers, mas eu acho o Shippuden muito melhor do que o clássico. Lembro na época que o Sasuke acabou ganhando mais destaque no Shippuden quando ele começou a lutar com o Danzou, que naquela época todo mundo imaginava como é que seria a trajetória do confronto entre esses dois personagens no final. E também quando foi anunciada a quarta guerra do mundo ninja, que foi um momento épico demais. Também a revelação de Tobi, que na verdade era o Bito. Esse momento foi maravilhoso de acompanhar, mas infelizmente chegou ao fim. Quando chegou o arco da Grande Guerra, infelizmente decepcionou muito, e realmente teve muitos motivos para decepcionar. Afinal teve centenas de capítulos, mas no final a guerra, se não me engano, durou 1 ou 2 dias só e acabou numa conclusão que para uns surpreendeu, para outros decepcionou, porque até a parte que Madara saiu de cena, muitos ficaram decepcionados quando apareceu Kaguya e foi revelado toda aquela mitologia, mas eu não acho que isso seja problema. Madara realmente foi um vilão muito bom e causou pânico. A aparição dele foi um dos momentos mais épicos, se não o mais épico de Shippuden. Por isso que eu digo que no Naruto Shippuden o auge são os outros personagens e o Naruto fica em segundo plano. O surgimento de Madara, os destaques e as estratégias de Itachi, a evolução de Sasuke e a sua redenção também, a morte de Jiraiya, o amadurecimento emocional do Kakashi e muitos outros fatores. Somando tudo isso, Naruto não é ninguém na fila do pão, mas isso não faz o anime deixar de ser bom. Se você não assistiu, eu recomendo você dar uma chance. Pode parecer cansativo, mas a história vai ficando viciante e você vai se surpreendendo conforme o decorrer dos episódios. E sim, o anime vai muito além de um menino correndo atrás da sua paixão, que até hoje tem essa encarnação de que Naruto e Sasuke na verdade era para ser o casal. E realmente as pessoas que falam isso têm os seus motivos, né? Mas não se trata só disso, tem muitas outras coisas envolvidas. Enfim, para mim o pior problema de Naruto é o seu protagonista, que acaba se destacando demais. Não sei dizer isso de uma forma que não soe errado, mas eu acredito que com as justificativas do vídeo você vai conseguir entender o meu ponto de vista e respeitar. Se você discorda, é só deixar aí a sua opinião nos comentários. Se você concorda, fique à vontade também. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o seu gostei e nem de se inscrever. E é isso, até o próximo vídeo e tchau.